Beleza, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Instagram persuasivo, né? Como a gente pode deixar o nosso Instagram, o nosso perfil do Instagram mais persuasivo, de uma maneira que conecte emocionalmente com as pessoas, que pegue um estranho e transforme esse estranho num cliente, uma pessoa que paga pelos nossos produtos, pelos nossos serviços, né? Então, muitas pessoas, eu vejo hoje, muita gente dentro da internet, tentando, de alguma forma, atrair clientes, tentando, de alguma forma, vender seu produto, vender seu serviço e passando por esse problema, que é o problema da internet, o problema do marketing digital, né? Qual é esse grande problema? Existem muitas estratégias, existem muitos gurus, existem muitas pessoas falando sobre como ter sucesso na internet, né? E aí, o que é que acontece? Muitas pessoas acabam se sentindo perdidas, né? Perdidas. Então, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei qual ação que eu faço, eu começo uma coisa hoje, amanhã eu não dou conta de continuar, porque eu não vejo o resultado acontecer, mas eu vejo fulano fazendo e fulano tem resultado, eu vejo ciclano dizendo que faz isso, e ciclano diz que tem resultado, então o que é que funciona para mim? Né? O que é que funciona para mim? E aí o legal disso tudo é que é o seguinte, eu tenho um perfil pequeno, né? Se vocês olharem lá, eu tenho, agora que eu cheguei a 3.900 seguidores, então, só que eu já venho monetizando, já venho ganhando dinheiro com esse perfil desde 2019, né? Desde a época que eu tinha 600 seguidores. Então, assim, existe sim um modelo, existe sim uma estrutura, existe sim uma maneira de você conduzir um perfil que tem poucos seguidores, certo? E a maneira de você conduzir esse perfil que tem poucos seguidores é sim diferente de quem tem muitos seguidores, porque é uma outra dinâmica. Né? É uma outra dinâmica. Então, qual é o principal problema hoje que eu vejo na maioria das pessoas que tem um perfil pequeno no Instagram? Né? O perfil pequeno é o que eu chamo, perfil abaixo de 50 mil seguidores. Tá? Você tem menos de 50 mil seguidores, você tem um perfil pequeno. Então, qual é o grande problema hoje? Primeiro, a galera fica buscando o famoso hack, né? O famoso hack. O que é hack, Diego? Aquele negócio de falar assim, ó, qual o melhor horário para postar? É 6 horas da noite, é o horário de pico, é meio-dia, e não sei o quê. E a galera fica fissurada nessa parada de hack. Qual é o melhor horário? Eu devo começar os meus stories fazendo 3 enquetes no dia. Aí no dia seguinte eu apago todos os stories do dia anterior, porque isso gera mais engajamento. E a galera fica fissurada nessa onda de gerar mais engajamento. Gerar mais engajamento. Gerar mais engajamento. Alguém aqui já sofreu com esse lance aí de gerar mais engajamento? Fala aí para mim no chat, para eu saber se vocês enfrentam, se vocês já passaram por isso ou não. Né? Porque é o seguinte, quem tem perfil pequeno, quem tem perfil com poucos seguidores, esses hacks, eles não vão fazer tanta diferença assim, certo? Vá por mim, esses hacks não vão fazer, ó, a Kátia está falando aqui que já teve, né? A Kátia já passou por isso também. Então é o seguinte, quem tem poucos seguidores, não, esses hacks não vai fazer tanta diferença assim. Exatamente, Kátia. A Kátia está falando aqui no chat, gente, que que isso nunca fez sentido para ela, né? Que ela sempre se duvidou, que ela sempre duvidou dessas coisas e que isso sempre incomodava ela. E é normal, isso também sempre me incomodou, né? Mas por quê? Porque esses hacks, esses detalhezinhos de qual o melhor horário, de fazer 3 enquetes, de não sei o quê, de estimular a pessoa a salvar o seu post. Cara, tudo isso faz diferença quando você tem muito seguidor. Ele faz diferença, sim, quando você tem muitos seguidores. Mas, para quem tem poucos seguidores, não faz diferença. Por quê? Porque o Instagram hoje, ele mostra um post seu para no máximo, mas assim, se você for muito bom de engajamento, ele vai mostrar um post seu para no máximo 10% da sua audiência, mas 10% é assim, eu estou sendo bem generoso, tá? Bem generoso. Então, não vai fazer tanta diferença se você postar 6 horas da noite ou 9 horas da manhã. Não vai fazer tanta diferença. Não vai fazer tanta diferença se as pessoas salvarem o seu post, se elas compartilharem, certo? Porque o Instagram ele entrega para pouca gente. É fato, tá? É fato. Então, assim, o que é que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença se você conectar. Se você conectar emocionalmente com as pessoas. Isso sim
Faz diferença. Diferença em que sentido, Diego? Em gerar mais engajamento? Não. Em gerar mais clientes. O foco aqui é cliente, tá? O foco aqui é botar dinheiro no seu bolso. Então, vai fazer diferença você se conectar com as pessoas para gerar mais clientes para você. E não necessariamente mais engajamento, tá? E aí, é o seguinte, ó. Segunda coisa, não é sobre ficar famoso, tá? Não é sobre ficar famoso. Qual é o grande problema hoje? Que todo mundo está na internet, a maioria dessas influências e da galera dos criadores de conteúdo, eles ficam estimulando as pessoas a se tornarem conhecidas, a ficarem famosas, né? A obterem o que a gente chama de seguidor para você ser aplaudido, para você ser admirado, para você ser, para as pessoas te parabenizar. Já eu vou falar por quê que esse lance de ficar famoso não é interessante, tá? Não é interessante. Eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouco, quando eu vou falar da Copa em si. Mas entenda que não é sobre ficar famoso, tá? Não é sobre, o jogo não é sobre ficar famoso, o jogo é vender. O jogo é você pegar um desconhecido, se conectar com ele emocionalmente e conduzir ele para um processo de vendas. Beleza? Então, o Instagram, ele é apenas um meio. Aliás, o Instagram não, a internet, ela é apenas um meio. Antigamente, como é que as pessoas faziam? Antigamente, a gente ia para o outdoor, antigamente, a gente ia para o cartaz, antigamente, a gente ia para a televisão, para o rádio, e utilizava esses pontos de conversão como meio. A pessoa via a minha mensagem e ela ia para o meu processo de vendas. Via a minha mensagem e ia para o meu processo de vendas. Não faziam propaganda na TV, com o meu telefone, a pessoa pegava o telefone, ligava para mim, entrava no processo de vendas. Eu fazia para uma publicidade no rádio, a pessoa ouvia aquela publicidade, pegava o telefone, ligava para mim, ia para o meu processo de vendas. Então, a internet, a galera virou o jogo. Hoje em dia é sobre ficar famoso e não é sobre ficar famoso. A internet, o marketing digital é apenas o meio para a pessoa ver a sua mensagem, se conectar com você e entrar no seu processo de vendas. Então, você quer ficar famoso? Beleza, é um caminho. Sim, é um caminho. Tem gente aí, por exemplo, lá o Luva de Pedreiro, né? Luva de Pedreiro ficou famoso aí rápido e era para ter ganhado muito dinheiro, mas aí parece ter um problema com o empresário dele. Mas, enfim, existe esse caminho sim, só que esse caminho é para poucos. O caminho de ficar famoso, você precisa ser ou bonito, ou você precisa ser polêmico, né? Ou você precisa ser muito fora da curva para que você viralize, fique famoso, ganhe seguidores e comece a vender aí publicidade, enfim. Tá? Então, o lance é que a rede social, a internet, o Instagram, ele é um meio para a pessoa entrar em contato com você, ver a sua mensagem e entrar no seu processo de vendas. Ponto. Beleza? E a segunda coisa não é sobre entregar mais conteúdo. Gente, eu falei isso essa semana nos meus stories. Se você olhar hoje na internet, vai lá no YouTube e digita qualquer assunto que você queira saber. Qualquer um. Você quer aprender tráfego pago? Tem tudo de graça lá no YouTube. Você quer aprender a emagrecer? Tem todas as dietas que estão de graça lá no YouTube. E putas profissionais, ó, profissionais de alto nível estão lá no YouTube ensinando as coisas de graça para as pessoas. Mas, então, se tem todas as dietas de graça lá no YouTube, por que que todo mundo não é magro, saudável e feliz? Se você hoje não consegue administrar bem as suas finanças, vai lá no YouTube, tem Thiago Nigro, tem Natália Arcuri, tem uma galera foda lá dentro do YouTube ensinando você a mexer com finanças. Então, por que que a maioria das pessoas não são boas com dinheiro? Se está tudo de graça na internet. Porque conteúdo relevante não faz diferença. Porque as pessoas não se comprometem com aquilo que é de graça. A maioria das pessoas não se compromete com aquilo que é de graça, tá? Então, agora, quando elas pagam, elas se comprometem. Tá tudo de graça no YouTube, mas se você pagar um nutricionista, provavelmente você vai emagrecer. Porque você se comprometeu com aquilo. Tá tudo de graça no YouTube, mas se você pagar um gestor financeiro, provavelmente suas finanças vão decolar. Por quê? Porque você se comprometeu com aquilo, tá? Então, o lance não é sobre entregar mais conteúdo. A galera fala, é bonito, a galera falando, entrega conteúdo, seu conteúdo não é relevante, por isso que você não traz seguidor, por isso que você não gera clientes. É bonito esse papo para quem quer vender curso de como fazer conteúdo, certo? Quem quer vender curso de como fazer conteúdo é um assunto bem interessante de se falar. Mas, para quem quer atrair clientes, para quem tem um negócio, para quem vende produto, para quem vende serviço,
Cara, o lance não é sobre entregar conteúdo. O lance é sobre se conectar com a sua audiência. O lance é sobre conexão emocional. Oxe. Conexão emocional. Beleza? Tá claro isso aqui? Faz sentido, gente, isso aqui que eu acabei de falar para vocês? Então, olha só, quem tem pouco seguidor, não se preocupe com esse lance de hack, qual o melhor horário, as hashtags que eu devo utilizar. Gente, o próprio CEO do Instagram falou que hashtag não é para aumentar a audiência, é para as pessoas encontrarem mais facilmente o seu conteúdo, tá? E assim, cara, hashtag, eu ponho hashtag nos meus posts, mas não faz muita diferença, não. Para quem tem pouco seguidor, não faz muita diferença, tá? Não é sobre ficar famoso, porque você não está ali para vender publicidade, public posts, né? Você está ali para atrair clientes, tá? E não é sobre entregar muito conteúdo, porque as pessoas não se comprometem com aquilo que é de graça, tá? Beleza? Faz sentido isso para vocês? Para mim, o ápice do desgosto foi quando um coprodutor me deu um cronograma de postagem para fazer de domingo a domingo, eu passava horas fazendo post e não conseguia, no máximo 2 postagens por semana. Exatamente, exatamente, tá vendo? É isso que acontece com muita gente, cara. A pessoa fica lá entregando conteúdo, entregando conteúdo, entregando conteúdo, entregando conteúdo, só que ela tem pouco seguidor. E o que acontece? A galera não engaja. E vai chegar uma hora que as pessoas vão encher o saco de ver tanto conteúdo seu e vão parar de engajar, não vai dar mais nem atenção para o seu conteúdo, tá? Quando você tem acima de 50 mil seguidores, 50 mil, 100 mil, 200 mil, aí faz sentido você empurrar conteúdo ali no feed. Por quê? Porque alcança mais gente, alcança mais pessoas. Mas se você tem pouco seguidor, não adianta, tá? Por isso que o que eu vou falar aqui para você é um método para quem tem abaixo de 50 mil seguidores, que funciona muito bem para gerar clientes, tá? Para gerar clientes. Beleza? Fechou? Então vamos lá. Então, para você entender a conexão emocional, você precisa entender o seguinte: 80% do que você vai fazer hoje na internet é sobre copy. Tá? O que é copy? Todo mundo aqui sabe o que é copy. Quem não sabe o que é copywriting, digita para mim aí no chat. Eu não sei. Não sinta vergonha de falar que não sabe, tá? Não sinta vergonha de falar que não sabe. Porque eu quero que você saia daqui dessa reunião hoje esclarecido, entendido, sabendo o que você precisa fazer. Então, quem não sabe o que é copy, digita não sei. Se ninguém digitar eu não sei, eu entendo que todo mundo sabe o que é, então eu vou explicar o que é copy, tá? Deixa eu ver aqui. Então, todo mundo sabe o que é copy. Beleza. Então, vamos lá. Copy é a técnica de escrita persuasiva, tá? Então, assim, muita gente acha que copy é uma coisa que surgiu agora, no digital, na internet, né? Mas não é, tá? O copy já existe há mais de 100 anos, tá? A técnica da escrita persuasiva já existe há mais de 100 anos. Então, só para você entender por que 80% é copy? Olha só, grandes empresas usam copy. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa mais digitalizada, mais nova. A Empíricos. Quem aqui já ouviu falar na Empíricos? A Empíricos é uma empresa que vende serviço financeiro, né? Inclusive consultoria, treinamentos e mentorias, enfim, sobre finanças. A Empíricos hoje, ela pertence ao grupo Ágora, dos Estados Unidos, certo? O grupo Ágora é um grupo que fatura bilhões com B por ano. Bilhões por ano. E os maiores copywriting da atualidade, ou estão na Ágora ou passaram por ela, certo? Ou estão na Ágora ou passaram por ela. A própria Ágora, que é dona da Empíricos, ela mesma fala, o segredo da Ágora faturar bilhões está no nosso time de copy. Então, os caras têm um time de copy, assim, é uma empresa que tem um setor inteiro só de copywriters, tá? Então, 80% da riqueza das grandes empresas vem de copy. Ah, Diego, mas você está falando da Empíricos, é uma empresa mais digital. Existe uma empresa mais offline que utiliza copyright? Sim, vou dar um exemplo para vocês. Ó. Polishop. Alguém já ouviu falar na Polishop, sim ou não? A Polishop, antigamente, eu tenho 36 anos, tá? Então, eu vou falar aqui de uma coisa que é mais novo, talvez não conheça, né? Antigamente, a Polishop, não sei se existe hoje, que faz uns 3 anos que eu não assisto televisão, mas antigamente tinha programas na TV da Polishop, onde eles ficavam lá, um apresentador, né?
mostrando os produtos da Polishop e vendendo ali na hora. Então, processo de vendas, lembre-se. Então, a pessoa ligava o canal lá da Polishop e ela ficava vendo a demonstração do produto e depois pegava o telefone e ligava para fazer a compra daquele produto, certo? Então, aquele apresentador que ficava ali na frente da câmera, ele utilizava um script de copy. Um copyright escrevia o que ele falava ali na frente da câmera e ele ia lendo a copy no teleprompter, certo? Então, a Polishop também fatura milhões por ano utilizando estratégias e técnicas de copy, beleza? Copy. Então, é o seguinte, 80% do que a gente faz hoje em relação à atração de cliente está relacionado à copy. A copy é o segredo para você transformar estranhos, desconhecidos em pagadores, em cliente, tá? A maioria das estratégias de vendas ensinadas hoje na internet tem como base a copy. Por exemplo, alguém aqui já ouviu falar em lançamento? Alguém aqui já ouviu falar em lançamento? Sim ou não? Lançamento é aquela estratégia de você fazer 3 aulas gratuitas e no final você vende um curso, certo? A estratégia de lançamento, o próprio Érico Rocha, que é o cara que trouxe o lançamento para o Brasil, né, trouxe a estratégia dos Estados Unidos para o Brasil, ele já falou que o lançamento nada mais é do que uma copy dividida em 3 vídeos, certo? Lançamento nada mais é do que uma copy dividida em 3 vídeos. É isso, é uma copy escrita, ele pega essa copy e fatia em 3 etapas, em 3 vídeos, e no quarto vídeo é o vídeo de vendas. Então, se você pegar outra estratégia aqui, ó, a estratégia que a galera chama aí de perpétuo, que é você vender um curso todos os dias utilizando tráfego, né? O perpétuo nada mais é do que você pegar uma pessoa que nunca viu você na vida, através de um anúncio, e mandar essa pessoa para uma página de vendas. E essa página de vendas tem um que lá dentro? Uma copy altamente persuasiva para fazer a pessoa comprar o seu produto ou o seu serviço, tá? Então, a estratégia de perpétuo também é baseada em copy. Se você pegar, por exemplo, a estratégia do webinar, que é o quê? Você fazer um treinamento ao vivo ou gravado, no final do treinamento você vende um produto ou um serviço ali no final. O webinar é o quê? Copy. Se você não sabe a estrutura certa de copy, provavelmente seu webinar não vai dar certo, tá? Então, assim, gente, outra estratégia, treinamento ao vivo, treinamento presencial. Tá? O treinamento presencial, que é onde um palestrante convida as pessoas para o treinamento, no final desse treinamento ele vende ali outra coisa, um curso, ele vende um treinamento mais avançado, enfim. Quem usa muito essa estratégia de treinamento presencial? Paulo Vieira, o grande coach aí do Brasil, se vocês conhecem. Então, o treinamento presencial, ali onde tem aquela palestra, né? Vou colocar aqui, palestra. Então, o que é utilizado naquela palestra ali para fazer as pessoas comprarem depois dela? Estrutura de copy. Copy. Entende? Então, assim, todas as estratégias de vendas hoje utilizam copy, tá? Copy. E aí o que acontece? Os grandes perfis do Instagram hoje utilizam copy para fazer posts. Se você entrar lá, eu vou citar aqui alguns que eu lembro de cabeça, que eu sei que eles fazem muita copy, né? E copy boa, inclusive. Por exemplo, se você pegar na área de finanças, Natália Arcuri, não sei nem se é assim que escreve o nome dela, mas tá valendo. Natália Arcuri. Natália Arcuri tem uma ótima copy ali no perfil dela, certo? Se eu pegar aqui outro aqui, ó, Pablo Marçal. Pablo Marçal tem uma copy excelente lá nos posts dele. Se eu pegar outra aqui, ó, Flávio Augusto. Flávio Augusto, muito bom em copy também, lá nos stories, tá? Me diz outra aí, qualquer um grande que você imaginar, ele está utilizando copy no perfil dele, nos posts, nos stories e nas estratégias, tá? Então, copy, gente, copy é 80% do jogo. Se você souber utilizar copy do jeito certo, você vai transformar estranhos em pagadores rapidamente, tá? Agora, se você fica postando conteúdo sem copy, você só vai ter raiva. Você só vai perder o seu tempo. Você só vai estar entregando o ouro
você vai estar engajando pessoas para o seu concorrente vender para elas. Beleza? Então, as pessoas que não utilizam copy, elas se cansam de estar lá na internet postando conteúdo, elas se frustram e elas não têm resultado. Por quê? Porque elas não geram conexão. Primeiro, elas não geram conexão. Segundo, elas não têm clientes. E aí você fica numa rotina onde você entrega muita coisa que você sabe de graça, mas você não tem cliente saindo lá no final da ponta, né? Então, copy 80%. Tá claro isso aqui, sim ou não? Então vamos lá. Para vocês entenderem, então, vamos começar a entrar no jogo de copy, né? Todo mundo entendeu aqui que copy é 80%, você precisa estar utilizando isso no seu perfil, nas suas estratégias, se você quiser atrair mais clientes, né? Então vamos lá para vocês entenderem como que funciona o processo de copy. Vamos entender isso aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. A copy nada mais é do que você ter uma comunicação com a parte emocional das pessoas. E aí a gente utiliza técnicas de persuasão para a gente conseguir fazer essa comunicação com a parte emocional e a parte instintiva, que gera o instinto, que gera o impulso de compra nas pessoas, beleza? E para a gente entender como é que funciona esse processo, de comunicação emocional, de se comunicar com as emoções das pessoas, eu vou utilizar um exemplo aqui chamado da teoria do cérebro trino. Vou até trocar aqui, ó. Teoria do cérebro trino. Essa teoria foi criada por um neurocientista chamado Paul MacLean, né? E só que ela agora ela não é mais utilizada pela neurociência, tá? Ela já é uma teoria mais obsoleta para a neurociência. Só que ela é muito boa para a gente, para você entender. Ela é muito boa como uma metáfora, como uma ilustração para você entender como que a copy influencia na decisão, influencia na ação e pode influenciar e deve, né? Deve influenciar nas suas vendas. Então a teoria do cérebro treino diz o seguinte: que o cérebro humano ele é dividido em 3 partes, tá? Tem o neocórtex, tem o sistema límbico e tem o R-complex, que é chamado, na linguagem popular, de sistema reptiliano, cérebro reptiliano, beleza? Então, preste bem atenção nisso aqui, porque aqui está a fonte do jogo, tá? Então, o neocórtex é a parte lógica, a parte que raciocina, que faz conta, que justifica as coisas, certo? O sistema límbico é a parte emocional, onde a gente processa as nossas emoções. E o R-complex é a parte onde a gente é o nosso sistema impulsivo. Né? Por que é chamado de reptiliano? Porque, segundo a teoria, o homem das cavernas ele possuía só o R-complex. O homem das cavernas só tinha o instinto. Então, era o instinto de sobrevivência e o instinto de reprodução. Por exemplo, segundo a teoria, quando você está na rua, de repente alguém anuncia, é um assalto, certo? O que é que acontece? Algumas pessoas travam. Algumas pessoas travam. Outras pessoas partem para cima do assaltante. Então, por que tem essas duas reações diferentes? É justamente por causa do instinto primitivo. Tá? O instinto primitivo diz o seguinte: se um animal muito feroz vier até você, pare, fique inerte, fique imóvel, que ele vai te cheirar e vai sair de perto de você. Então, quando você está numa situação de algumas pessoas, quando estão numa situação de muita tensão, né, o que é que ela faz? Automaticamente o instinto dela trava ela. Beleza? Então, outras pessoas vai para cima. Por quê? Porque o instinto diz o seguinte: se você estiver passando por uma situação de perigo, lute com todas as suas forças. Então, algumas pessoas instintivamente vai para cima do agressor. Depois ela pensa: meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Por que que eu fiz aquilo? Já viu uma mãe que vê o filho em perigo? Cara, a mulher levanta um carro, ela derruba um avião, ela faz tudo. Uma mãe que vê um filho em perigo, ela é capaz de fazer tudo. Surge força onde ela não sabe que tem. Por quê? É o instinto. É o R-complex. É o reptiliano agindo ali naquela hora. Ela não faz porque ela quer. É altamente instintivo, tá? Comprar também é instinto, beleza? A gente compra por instinto, tá? Depois a gente justifica a nossa compra por uma lógica. Beleza? Então, o límbico é onde processam-se as emoções.
As emoções é no limbo. E o neocórtex é onde a gente justifica, processa a parte lógica, a parte racional. Deu para entender isso aqui, sim ou não? Fala aí no chat. Preciso que vocês interajam comigo, porque para eu continuar, eu preciso saber que está claro aqui para todo mundo. Deu para entender essas três partes aqui do cérebro humano? Sim, sim, beleza, show de bola, Kerner. Então vamos lá. Aí você precisa entender o seguinte, ó. Vamos lá, essa parte aqui é massa. Presta atenção nisso aqui. Show? Entendido, entendido, beleza. Então vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Imagine que o marketing é como um filme, tá? Imagine agora um filme, qualquer filme na sua cabeça. Todo filme ele tem um script. E qual é esse script? Eu vou resumir aqui, tá? É o storytelling. Vou resumir o storytelling de qualquer filme. O filme tem um herói. Esse herói, ele passa por um problema. E ele precisa resolver esse problema. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ir escrevendo aqui, que fica melhor. Ó, filme. O que é que acontece em todo filme? Tem um herói. Certo? Esse herói, ele precisa resolver um problema. Resolver um problema. Só que sozinho ele não consegue. Uai. Acabou o tempo? Como assim? Sozinho ele não consegue. Certo? Galera, eu acho que eu entrei aqui no meu Zoom errado. E provavelmente o tempo vai acabar. Mas se o tempo acabar, eu vou mandar outro link lá no grupo, tá? Provavelmente, com certeza, eu entrei na minha conta errada do Zoom e não entrei na conta Premium. Mas se o tempo acabar, eu mando outro link lá na sala, tá? Então vamos lá. Sozinho ele não consegue, beleza? Tem um herói, ele precisa resolver um problema e sozinho ele não consegue resolver. E aí ele vai e ele encontra um mestre ou um guia, certo? E o guia tem um método. E esse guia apresenta um método ao herói. E o herói começa a seguir o método do guia, e aí ele vai acontecer duas coisas. Ele vai solucionar o problema e ele vai também alcançar o sucesso. Beleza? Então, esse é o resumo de todo e qualquer filme. Tem um herói, ele precisa resolver um problema, mas sozinho ele não consegue, ele encontra um mestre ou um guia, e esse mestre apresenta um método para ele, e esse método faz com que ele resolva o problema e alcance o sucesso, tá? Esse é o resumo de todo filme. E aí, o que acontece? Marketing é a mesma coisa. Beleza? Marketing é a mesma coisa. Qual é o problema das pessoas? Você está na internet tentando ser o herói. Você está na internet tentando ser o herói, tá? E é aí onde você peca. Por quê? Porque o herói somos nós. Então, quando a gente está assistindo um filme, todo mundo se identifica com o herói. Por quê? Porque o herói somos nós. Então, você tem que entender que o herói é o seu cliente, não é você. Então, esse negócio de, você tem que mostrar que é uma super autoridade. Se você mostrar que é uma super autoridade, se você mostrar que você é o herói, a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, opa, concorrente. O R-complexo, sabe? O cérebro reptiliano, o cérebro do instinto vai olhar e vai dizer assim, opa, um concorrente aqui. Então, o lance é que você não é o herói. A sua marca não é o herói. A sua empresa não é o herói. Quem é o herói? O cliente. Quem é você? Você é o guia. Você é o mestre. Você é a pessoa que tem um método. Certo? Você não se apresenta como herói, você se apresenta como guia. E aí, qual é o grande lance? Todo herói, ele sofre três problemas. Todo herói sofre três problemas. Então, quem é o herói? O herói somos nós, tá? O herói é o seu cliente. Então, todo herói, ele passa por três problemas. O problema, aqui, ó, vou botar aqui, problema. Problema externo. Ele possui o problema interno e ele possui o problema filosófico. Filosófico. Beleza? Ele possui o problema externo, problema interno e o problema filosófico. E aí onde entra aqui o seu conteúdo na internet. Beleza? O seu conteúdo na internet, para se conectar com as pessoas, precisa resolver um problema externo. Qual é o problema externo, Diego? O problema mais óbvio que existe. Por exemplo, uma pessoa que está procurando um nutricionista, ela quer o quê? Ela quer emagrecer. É um problema externo. Ela quer perder 5 quilos, ela quer perder 10 quilos. É um problema externo, mas é um problema.
Beleza? Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte, o primeiro tipo de conteúdo que você tem que fazer na internet, no Instagram, é um conteúdo que mostre a resolução de um problema externo. Problema externo. Então, só que as pessoas só focam nisso. Como perder de 5 a 10 quilos? É um problema externo. Como organizar suas finanças? Problema externo. Como faturar mais dinheiro? Problema externo. Beleza? E aí o que acontece? Só que o problema externo está na parte lógica, está na parte racional, não está no nível mais profundo, não está no nível interno, não está na parte emocional nem instintiva. Tá? Então, o problema externo, você precisa falar sobre ele, sim. O problema externo, ele é muito bom para quê? Para atrair. Atrair as pessoas, certo? O problema, o conteúdo onde você mostra como resolver um problema externo é um conteúdo muito bom para atrair novas pessoas, pessoas qualificadas. Então, olha só, se você faz um conteúdo, vamos lá, você trabalha com emagrecimento, você faz um conteúdo mostrando como que a pessoa faz para perder 5 quilos em 2 semanas, um exemplo, tá? Você está falando de um problema externo, isso vai ajudar muito a atrair uma pessoa, atrair quem? Atrair a pessoa que está querendo resolver esse problema externo. Então, o seu conteúdo, esse tipo de conteúdo é muito bom para atração, atrair novas pessoas, é falar sobre problemas externos que as pessoas enfrentam. Vamos lá, alguém me fala um nicho aí. Qual é o nicho que você trabalha? Digita aí no chat para mim. A gente vai identificar aqui um problema externo. Fala no chat aí para mim. Cara, Diego, eu trabalho com X. E aí eu vou te falar um problema externo, tá? Para a gente começar a entender esse jogo da maneira mais personalizada aqui. Vai lá, gente. Maquiagem, beleza, Roberto. Maquiagem. Roberto trabalha com maquiagem. Então vamos lá. Qual é o problema externo de maquiagem? Qual é o problema externo de maquiagem? Quem quer aprender a se maquiar quer ficar o quê? Mais bonita, quer ter uma aparência melhor para um determinado momento. Isso é um problema externo. Então, qual é o post que você faz para atrair a pessoa qualificada, o seguidor qualificado, o seguidor que pode comprar de você, certo? É você falar justamente sobre isso. Ó, 3 estratégias de maquiagem para deixar você sem olheiras. Por exemplo, tá? Isso é um post que vai atrair uma pessoa, vai mostrar um problema externo e vai atrair uma pessoa que quer resolver um problema de olheira, por exemplo, tá? Vamos lá, a Kátia, eu trabalho com diástase, insatisfação com a barriga. Insatisfação com a barriga, perfeito, Kátia, é isso aí, problema externo. Ou seja, a pessoa ganhou uma barriguinha ali depois da gravidez ou depois da pandemia, ela precisa reduzir aquela barriga dela ali, ela tem um problema externo, tá? Joias personalizadas, a Rose falou que trabalha com joias personalizadas. Qual é o problema das pessoas que compram joias personalizadas? Talvez seja aparência, certo? Aparência, a pessoa quer se sentir mais bonita. Isso é um problema externo, tá? Então, esse tipo de o conteúdo de que resolve problemas externos é conteúdo para atrair audiência qualificada, beleza? Mas lembre-se, um herói, ele sempre resolve 3 problemas: o externo, o interno e o filosófico. E aí, onde entra o problema interno? É o problema emocional. Beleza? Esse tipo de post aqui, ó, que resolve, que mostra a resolução de um problema emocional, é um post que gera engajamento. Com quem? Com quem já te segue. Com quem te segue. Beleza? Então, onde que eu faço o post para problema externo? Post para problema externo eu faço no feed ou no Reels. Porque a função do feed e do Reels é atrair nova audiência, certo? Então, dificilmente você precisa falar de problema externo nos stories ou numa live, por exemplo. Você fala de problema externo no feed ou no Reels, porque a função desses dois pontos aqui é atrair nova audiência para você, tá?
Então, como é que você atrai? Qual é o melhor tipo de post para atrair nova audiência? É o post onde eu falo, trato de um problema externo, beleza? Agora, quando eu quero engajar, lembre-se, não é engajamento para você ficar famoso, não, tá? É engajamento para fazer a pessoa agir, para fazer a pessoa dar um próximo passo, que é entrar no seu processo de vendas. É sobre esse engajamento que eu estou falando aqui. Não é engajamento de curtir, bater palminha e dizer que você é sensacional, não. É engajamento de fazer a pessoa agir. Ela ir no seu direct, ela ir no seu site, ela te chamar no WhatsApp, ela fazer alguma coisa para entrar no seu processo de vendas, tá? Esse tipo de engajamento. Então, qual é o problema interno aqui? Onde é que eu engajo essa pessoa aqui? A pessoa que já me segue, falando de um problema emocional. Então, por exemplo, a Kátia aqui, que tem mulheres, eu deduzo que é mulheres que querem perder a barriga, certo? Qual é o problema interno dessa mulher? Qual é o problema interno dela? O problema emocional dela é que ela quer. Então, a pessoa que tem um problema de emagrecimento, perder barriga, ela se sente frustrada com ela mesma, né? Por exemplo, a Kerlin, não sei se a Kerlin voltou, ela está voltando aí, mas a Kerlin falou aqui que ela trabalha com perícia judicial, né? Então, provavelmente uma pessoa que quer ser perito judicial é uma pessoa que quer ter um upgrade na carreira dela, por exemplo, né? E aí essa pessoa que quer dar um upgrade na carreira dela, como é que ela está se sentindo agora internamente, emocionalmente? É uma pessoa que está se sentindo também frustrada com a carreira, né? Então ela precisa dar um upgrade, precisa ganhar mais dinheiro, precisa fazer uma renda extra, ou ela está se sentindo mais incompetente porque ela não consegue dar à família dela um provimento de financeiro maior, então ela está procurando uma forma de ganhar mais dinheiro, ela se sente mais incompetente em ganhar mais dinheiro, ela está procurando uma forma nova. Então, isso é um problema interno. Então, todo herói precisa resolver um problema externo, um problema interno e um problema filosófico. Beleza? E o problema filosófico político, né? Que é exatamente a parte instintiva, tá? A parte instintiva é a parte do problema filosófico. Então, se você pegar um filme, todo herói está resolvendo esses três lances. Todo herói tem esses três lances. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. O herói tem um problema externo, que é o inimigo que ele tem que enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, ele está se sentindo frustrado porque ele não sabe como vencer, como derrotar aquele inimigo, né? Então, ele se sente frustrado, ele se sente incompetente, ele se sente pior que os outros, ele se sente fraco, problema interno. E aí, ele precisa resolver ele precisa derrotar aquele inimigo, ele precisa resolver aquele problema, não somente para ele se sentir bem, para ele se sentir confiante, para ele se sentir melhor com ele mesmo, mas é porque o mundo precisa que o bem vença o mal. Problema filosófico. Problema filosófico, certo? Esse problema filosófico aqui, ó, é o start na mente de muita gente. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, tá? Do meu nicho, do meu público. Qual é o problema filosófico do meu público? Meu público acredita que quem planta deve colher. Meu cliente acredita que quem planta deve colher, né? E que ele merece colher o que ele plantou. Então, é uma pessoa que se dedica, que se esforça, que trabalha muito e que não tem o resultado que ele acha que merecia ter, não tem a vida que ele acha que merecia ter, que ele não começou a colher o que ele está plantando. É um problema filosófico. Esse é o problema filosófico. E aí, problema filosófico eu resolvo aonde? Na minha abordagem de vendas. Problema filosófico eu resolvo na minha abordagem de vendas. A minha abordagem, quando eu estou conversando no direct, no WhatsApp, eu fazendo uma call no Zoom, eu estou focado em mostrar para a pessoa que o problema filosófico dela vai ser resolvido. Tá? É onde entra o você merece, é o seu momento, você trabalha tanto, agora é a hora de dar um upgrade, é a hora de vencer na vida, é o problema filosófico. Tá? Assim também uma carta de vendas, uma abordagem de vendas, para ela ser efetiva, ela precisa passar por essas três etapas. Né? Você precisa mostrar como resolver um problema externo, como resolver um problema interno, como resolver um problema filosófico. Então, qual é o grande segredo disso aqui, da copy? É porque a gente pega uma copy, eu chamo de copy mestra, a gente pega uma copy mestra e divide ela em três etapas. A primeira etapa eu vou utilizar no meu feed, no meu Reels, a segunda etapa eu vou utilizar nos meus stories, nas minhas lives, e a terceira etapa eu vou utilizar no meu fechamento, na minha abordagem de vendas.
lá no direct, no Zoom, no WhatsApp, no A1, enfim, para onde quer que você leve a pessoa depois disso, né? Então, nada mais é do que isso. Você tem uma copy, você define uma copy mestra, você vai sentar e vai criar uma copy inteira, do início ao fim, certo? E aí você vai pegar essa copy e você vai dividir ela no seu Instagram. É isso, gente. É isso. Esse é o grande segredo para você se conectar com as pessoas e vender para elas. É você utilizar a copy. Eu já mostrei aqui que copy é 80%. Já mostrei que os grandes perfis utilizam copy, que as grandes empresas utilizam copy. Como é que a gente faz isso? A gente pega a copy mestra, que é a espinha dorsal do seu marketing, da sua comunicação, da sua estratégia. Você fatia essa copy, distribuindo ela em 3 cantos. No feed, no Reels, para atrair audiência, nos stories, nas lives, para se conectar com as pessoas, gerar engajamento, impulso, desejo de compra, e na abordagem de vendas ou fechamento, para você fechar essa pessoa e vender para ela. Tá claro isso aqui, sim ou não? Tá claro? Então, pensem o seguinte, ó. O herói do seu perfil é o seu cliente. Por isso que eu falo tanto no meu perfil. Gente, não é sobre você, é sobre o próximo, é sobre o outro, é sobre ele, tá? Então, a maioria das pessoas, tipo, como é que eu faço para ter, como é que eu tenho mais engajamento? Como é que eu ganho mais seguidores? Como é que eu conquisto mais audiência? É tudo eu, esqueça o eu. Foque no ele. Qual é o problema dele externo? Qual é o problema dele interno? Qual é o problema dele filosófico? Como que eu faço para resolver a vida do meu cliente? Dele, do outro. É ele, o foco é nele. Por quê? Porque o herói é sempre o outro. Nós somos o guia. Nós somos os mestres. A gente é que tem um método. E se a pessoa seguir nosso método, ela vai alcançar a vitória. Então, o importante é ela, não sou eu. Beleza? Então, problema externo para atrair audiência. Problema interno emocional para se conectar, para gerar engajamento e vender. E levar para o seu processo de venda. Problema externo para fechar, problema filosófico para fechar a venda. Fechar a venda, problema filosófico. Beleza? Tá claro isso aqui? Sim ou não? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando blocos de persuasão, tá? Então, olha só, os grandes copywriters do passado, eles fizeram um trabalho pesado para a gente. Eles identificaram que se eu seguir uma etapa, se eu seguir um passo a passo, eu consigo persuadir uma pessoa. E aí é onde entra a famosa máxima. Copy não se escreve, copy se monta. Eu monto uma copy, não escrevo uma copy, eu monto a copy. Como é que eu monto essa copy? Eu pego os blocos de persuasão que já existem e eu encaixo a minha mensagem dentro desses blocos. Ao encaixar minha mensagem dentro desses blocos, eu tenho um script, eu tenho um roteiro persuasivo. Eu tenho um roteiro que vai conseguir transformar o estranho em cliente. Certo? Só quando eu encaixando a minha mensagem dentro desses blocos. E existem blocos de persuasão para o feed, para os stories, para a live, para o direct, e etc, etc, etc. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns desses blocos. Tá? Por exemplo, no feed, qual é o bloco de persuasão que eu sei que dá mais resultado no feed, que eu uso para mim, que eu uso nos meus clientes de assessoria, que eu passo os meus clientes de mentoria, de consultoria, etc. Qual é o bloco de persuasão ideal para o feed? Lembra? No feed eu estou falando de quê, gente? Alguém lembra aí? No feed eu estou falando de problema externo. Então, qual é o bloco de persuasão que eu utilizo que facilita eu criar uma mensagem que atraia, que pegue um estranho pela borda da camisa e traga ele para dentro do meu perfil? Tá? Qual é esse bloco de persuasão? É o bloco PCSC. Deixa eu aumentar aqui. O que é o bloco PCSC? É problema. Eu começo o meu post falando sobre um problema. Lembre-se, eu estou falando de problema externo, tá? Sobre um problema que eu sei que o meu cliente dos sonhos, o meu cliente ideal, está passando nesse exato momento. Um problema externo que ele está sentindo nesse exato momento. Ok? Então, é um problema com um contexto, tá? Não é um problema que você deduziu na sua cabeça, não. É um problema com contexto. Quando eu sei que o meu cliente ele passa por esse problema externo, eu vou lá e faço um post sobre esse problema. Então, eu começo meu post falando do meu problema. Por quê? Porque a pessoa que está passando por esse problema, ela vai se identificar.
K, vai causar identificação. Então, eu não quero que o meu post traga todo mundo, certo? Porque o meu Instagram não é feito para trazer todo mundo. Meu Instagram é feito para trazer as pessoas que podem se tornar meu cliente. Tá? Então, eu não quero trazer qualquer pessoa. Por isso que eu bato tanto em fazer dancinha no Instagram. Porque a dancinha vai sim trazer. Você quer ganhar muito seguidor? Começa a fazer dancinha. Vai te trazer muito seguidor. Mas traz qualquer pessoa. E qualquer pessoa, para mim, não interessa. Tá? Por isso que faz 3 anos que eu estou nesse Instagram aí, eu estou com 3.900 seguidores. Eu não interesso em ter 200 mil seguidores. Não me importo. Eu quero ter as pessoas qualificadas lá dentro. Certo? Eu quero ter as pessoas certas lá dentro. É a famosa filosofia do 1000 fãs verdadeiros. Depois vocês procurem isso aí no Google, tá? 1000 fãs verdadeiros. Vocês vão entender o que é que significa. Então, primeira coisa, eu começo falando sobre um problema externo, porque eu quero atrair essa pessoa que está sentindo esse problema naquele exato momento. Depois disso, eu vou falar sobre a causa que gera esse problema. Causa que gera esse problema. Beleza? Então, primeiro eu mostro o problema para a pessoa se identificar. O primeiro ponto, gente, os primeiros 3 segundos de um post, seja um vídeo, seja um carrossel, seja um post estático, a primeira parte ali é para a pessoa dizer, opa, tem alguma coisa aqui interessante, deixa eu ler. Opa, tem alguma coisa legal aqui, deixa eu ver. Opa, eu tenho esse problema, como é que eu resolvo? Então, o primeiro ponto, como é que eu faço para a pessoa parar de rolar o feed, assistir o meu vídeo, ver o meu carrossel ou ver o meu post? É tocando no problema dela. Então, a primeira parte é para isso. Tocou no problema, a pessoa para ver. Beleza? Segunda coisa, eu mostro a causa que gera esse problema. Lembre-se, você é o guia, é o mestre. Você já passou por o que a pessoa está passando. Você tem a metodologia para transformar, para resolver esse problema. Então, a primeira coisa que você precisa mostrar para a pessoa é que você entende o que é que gera aquele problema. E aí é onde você gera autoridade. Tá? A autoridade não tem nada a ver com o tanto de certificação, de pós-graduação, de faculdade ou de idiomas que você fala. Certo? A autoridade não tem nada a ver com o tanto de seguidor que você tem. A autoridade está em saber mostrar para o cliente que você entende o problema dele melhor do que ele mesmo. Se a pessoa descobrir, se a pessoa entender que você sabe do problema dela melhor do que ela, automaticamente você vira autoridade para ela. É instantâneo. Por que a gente olha para um médico, uma pessoa de jaleco branco, e alguma coisa gira na nossa cabeça que a gente olha para aquela pessoa com autoridade? Às vezes nem é médico, às vezes é um charlatão. Mas está com jaleco branco, está com um estetoscópio pendurado aqui, e a gente, alguma coisa gira na nossa cabeça que a gente diz, é autoridade. Por quê? Porque a gente deduz que aquela pessoa sabe do meu problema melhor do que eu. Beleza? Então, por que eu devo mostrar a causa do problema? Porque a causa faz a pessoa entender, opa, essa pessoa aqui sabe do que está falando. É exatamente isso aqui, concordo com ela. Causa do problema. Depois que eu mostro a causa do problema, eu entrego para ela uma solução, certo? Pode ser aqui pode ser aqui uma, 2, 3 soluções, não mais do que isso. Ali no post, não mais do que 3 soluções. 3 já é muito. 1 ou 2 soluções ali rápido. O que é que você precisa fazer para resolver esse problema? 1, 2. A, B. X, Y. Beleza, solução. Eu mostro a pessoa que eu sou um guia, que eu tenho um método para ela. Se ela fizer A, B, ela vai resolver esse problema dela. E, por fim, eu faço uma chamada para ação. Chamada para a ação. Então, o que é que eu faço? O que é que eu sempre digo para as pessoas? Quando você postar no feed, sua chamada para ação é, faz sentido? Entra aqui e me segue. Não faz chamada para ação para a pessoa curtir, não faz chamada para ação para a pessoa comentar, para a pessoa compartilhar, para a pessoa salvar. Isso não interessa. O que interessa é a pessoa passar a te seguir. O que interessa é a pessoa dar a atenção dela para você. Gente, a gente está numa guerra, a guerra de atenção. Empresas investem milhões de reais por dia para ter 30 segundos da sua atenção. É a guerra da atenção. Se você consegue trazer uma pessoa para te seguir e fazer ela te dar atenção, cara, você não está entendendo o tanto que você já conseguiu, não. Você não está entendendo o passo que você já deu só por ter atenção da pessoa, não. Certo? Então, a sua chamada para ação não é para curtir, comentar, compartilhar, salvar, esquece essas coisas. A sua chamada para ação ou é para a pessoa te seguir ou é para ela te mandar uma mensagem no direct. É as duas chamadas para ação que eu uso e que funcionam. Tá? Porque quando eu uso chamada para ação por direct, quando eu quero gerar uma resposta rápida, ali, eu estou precisando que a pessoa me manda uma mensagem, eu vendo para ela, me manda uma mensagem, eu vendo para ela. Certo? Então,
Diego, onde eu devo usar a chamada para o direct, onde eu devo usar a chamada para me seguir? Cara, vai depender do seu time. Qual é o momento que você está agora? Tá? Então, você quer transformar rápido uma pessoa em cliente, manda a pessoa chamar no direct. Faz sentido? Me chama no direct que eu vou te explicar a ABC. Faz sentido? Digita eu quero aqui que eu vou te mandar uma mensagem no direct. E aí, é claro, você tem que saber para onde você vai levar a pessoa depois do direct, tá? Mas, normalmente, o que é que a gente faz? Chama a pessoa para ir para o seu perfil. Chama a pessoa para te seguir. Essa é a única chamada para ação que realmente vai surtir efeito para quem tem pouco seguidor. Faz sentido? Me segue. Gostou desse conteúdo? Me segue. Beleza? Chama a pessoa para te seguir. Chama a pessoa para te seguir. E aí, acredite, uma chamada para ação faz toda a diferença. É só se você quiser fazer um teste, pode fazer. Você faz um post sem uma chamada para ação e coloca ele lá no promover. E depois faz o mesmo post, só que agora com uma chamada para ação no final. Você vai notar a diferença grotesca só de você ter dito assim, ó, entra aqui e me segue. Tá? Beleza? Então, esse é o bloco de persuasão que você usa para fazer posts no feed ou no Reels. Beleza? Se vocês pegarem depois lá, eu não vou mostrar aqui agora, senão a gente vai ficar aqui até 1 hora da tarde, mas se você pegar lá o meu feed, todos os meus posts no feed têm essa estrutura aqui. Todos. Alguns, assim, eu tenho uma habilidade mais avançada com copy, né? Então, tem alguns que eu mudo a estrutura um pouco, mas a maioria, 90%, tem essa estrutura aí. Beleza? Por quê, Diego? Porque funciona. Simples assim. Então, eu já vou pedindo para vocês aí, ó, quem quiser que eu analise um post agora, ao vivo, corrija esse post utilizando esse bloco de persuasão. Você vai lá no seu Instagram, vai pegar o link tá, do post, e não é o link do seu perfil, não, o link do post, e manda aqui no chat para mim, que eu vou fazer uma análise aqui, uma correção ao vivo agora, utilizando essa estrutura, para vocês entenderem como é que funciona o processo criativo, tá? Beleza, esse é o bloco de persuasão para feed. O bloco de persuasão para stories. Olha só, existe uma frase de Blair Warren, num livro dele que ele fala sobre persuasão, que ele fala o seguinte: as pessoas farão qualquer coisa por aquelas que incentivem seus sonhos, justifiquem suas falhas, aliviem seus medos, confirmem suas suspeitas e os protejam dos seus e taquem pedras nos seus inimigos. As pessoas farão qualquer coisa por aquelas que incentivem seus sonhos, justifiquem suas falhas, aliviem seus medos, confirmem as suas suspeitas e taquem pedras nos seus inimigos. Essa frase é sensacional, porque ela é o resumo do que é persuasão. Ela é o resumo do que é copy, em uma única frase. Tá? Então, o que é que a gente faz nos seus stories? Existem três coisas que você pode fazer nos seus stories. Estou mostrando uma aqui para vocês, que é uma das mais poderosas também. Tá? O que é que você faz nos seus stories? Exatamente isso. Você incentiva os sonhos das pessoas com a mensagem. Você tira por exemplo, vamos supor que você vai dividir isso aqui em dias da semana. Na segunda, você vai fazer stories para incentivar os sonhos das pessoas. Na terça, você vai fazer stories para justificar a falha delas. Lembre-se que isso aqui é tudo no âmbito emocional. Tá? Aqui não tem nada no âmbito racional, não. Sonhos, falhas, medo, suspeita, inimigo, tá tudo no âmbito emocional, problemas emocionais, tá? Então, na segunda, você vai fazer uma sequência de histórias incentivando os sonhos. Na terça, justificando as falhas. Na quarta, aliviando os medos. Na quinta, confirmando a suspeita delas. Na sexta, protegendo ela dos inimigos. E no sábado, você vende. No sábado, você fala, gostou, cara? Compra. Me chama no direct. Certo? Então, a sequência é essa. Simples assim. Então, você não precisa ficar fazendo 2 milhões de histórias por dia, cara. Esquece separado. Você não precisa estar mostrando sua vida, o que é que você come, o que é que você bebe, onde é que você vai. Cara, esquece isso. Cara. Esquece isso. Isso é uma estratégia, sim, que dá certo, que funciona. Funciona assim, tá? Mostrar a vida pessoal, fazer lifestyle, ostentar os restaurantes que você come. Funciona assim. Beleza? Funciona. Se não funcionasse, a galera não fazia. Certo? Só que nem todo mundo tem esse lifestyle, nem todo mundo tem essa vida dos sonhos, nem todo mundo está nesse patamar de riqueza. E aí, por causa disso, eu não vou vender? Pelo contrário, essa é a estratégia para você vender. Você não precisa estar fazendo 2 milhões de stories. Abre os seus stories na segunda e faz uma sequência sobre para incentivar o sonho das pessoas. Acabou, morreu. Deixa os stories para lá. Na terça, abre os stories, faz uma sequência de stories para justificar as falhas da pessoa. O que você está falhando? O que você está errando? Cara, você está errando na minha experiência por causa disso. Tá? A maioria das pessoas erram nisso por causa disso.
Acabou. É isso. Acabou. A sequência de história desse acabou. Na quarta-feira, você vai abrir suas histórias, vai aliviar os medos. Cara, eu entendo que você não consegue dar esse passo aqui, porque você tem o medo A, o medo B e o medo C. Mas quando você resolver o medo A, o medo B e o medo C, a sua vida vai mudar, porque você vai conseguir X, Y, Z. Acabou a sequência de histórias da quarta. Aí, quinta-feira, abre os stories, confirma o seu suspeito. Cara, sabe aquele negócio que todo mundo fala que não dá certo? Realmente não dá certo. Vou te explicar por quê. Não dá certo por isso, por isso, por isso. Agora, se você começar a fazer isso, 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 aí você vai começar a ter resultado. Confirma as suspeitas. Acabou os stories. Na sexta-feira, você abre os stories e protege dos inimigos. Ó, gente, eu estava vendo aqui essa semana uma pessoa falando sobre ABC. Cara, isso aqui é muito perigoso. Isso aqui é tão perigoso que se você fizer isso aqui, vai acontecer X, Y, Z com você. Então, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu aconselho você seguir por esse caminho aqui. Você vai e mostra o caminho. Acabou os stories da sexta. É isso, é conexão, conexão, conexão. Então, você está sempre se conectando, todo dia se conectando com a parte emocional do seu público. É dos sonhos, é com as falhas, é com os medos, é com as suspeitas, é com os inimigos. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Fala aí para mim, faz sentido? Então, isso é os stories. É os stories. E aí, é claro que você não vai ficar só fazendo isso e show. Ah, o cara é legal, olha como ele é bonzinho. Se você faz isso para você tirar um dia da semana e fazer a oferta. Então, um dia da semana, você tem que chamar as pessoas para vender para elas. Gente, está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês essa semana aqui? Me chama no direct. Está fazendo sentido? Eu vou fazer uma transmissão ao vivo. E aí, no final da transmissão, você vem. Está fazendo sentido? Manda uma mensagem no meu WhatsApp. Está fazendo sentido? Vai lá no meu site agora. Entende? Então, não adianta você fazer essa sequência de histórias de segunda a sexta e no sábado você não vender. E você não ofertar, e você não oferecer. Tá? Você tem que oferecer. Beleza, tá fazendo sentido? Total, total, massa, show de bola. Que bom que tá fazendo sentido para vocês. Então, como é que a gente faz isso aqui? Normalmente eu faço o seguinte, eu tenho um tema por semana. Tá? Eu faço isso comigo e com meus clientes. A gente tem um tema por semana. Nessa semana, por exemplo, eu vou falar sobre, sei lá, como perder 5 quilos em uma semana. Esse é o tema da semana. Eu vou fazer lá no post do feed. E aí eu faço um post no feed a semana, pego esse post e taco no botão promover. Agora é claro, certo? O post com a copy certa, com a estrutura certa, aí você pode pôr no promover. Agora, se você põe no promover sem estar com a copy certa, você vai torrar seu dinheiro. Não faça isso. Então, eu ponho um post no feed com a copy certa e eu trago audiência nova todo dia. Todo dia a gente me seguindo, todo dia a gente comentando, todo dia a gente curtindo, todo dia a gente nova vendo meus stories. Todo dia tem movimento. Sem movimento não tem venda, tá, gente? Então, não adianta ficar esperando pelo orgânico. Quem vive de orgânico é vegano. Tá? Quem vive de orgânico é vegano. Então, você tem que ter gente nova chegando todo dia. Como é que a gente faz isso? Botão promover lá. Botão impulsionar post. Tá? É o melhor botão que existe para atrair seguidor e trazer nova audiência. Com a copy certa, você vai trazer audiência qualificada. Então, esse post é o meu assunto da semana. Aí, beleza, fiz esse post no domingo, por exemplo. Na segunda eu começo, incentivo os sonhos. Na terça, justifico as falhas. Sempre relacionado ao assunto da semana. Eu não fujo daquele assunto. Agora, claro, eu tenho uma copy mestra, eu tenho uma estrutura, eu tenho um posicionamento, existe um background aqui por trás, o porquê que eu estou fazendo aquele assunto naquela semana, tá? Mas eu quero que vocês entendam a lógica. Então, a lógica é, eu começo a minha semana falando sobre o assunto e ao longo da semana eu vou tratando aquele assunto nos meus stories. Então, quem vai chegando através do promover por aquele assunto, ele vai vendo congruência no meu perfil. Opa, o cara está falando sobre isso aqui e ele está continuando essa conversa nos stories. Olha que legal, que interessante. Então, aprende a pessoa nos meus stories, certo? E aí, a tendência é que essa pessoa vá para o meu direct, ela me chama. Na hora que eu fizer uma oferta para ela me chamar no direct, no WhatsApp, agendar uma reunião comigo, ela vai fazer porque ela está sendo envolvida emocionalmente, tá? E aí, depois que eu trago ela para o meu direct, no direct, no WhatsApp, no 1 a 1 ali, qual é o grande segredo? Fazer perguntas. Vocês já chegam para as pessoas querendo vender. Ah, como é que funciona o seu trabalho? Ah, eu faço A, B, C, D, não sei o que, custa tanto, não sei o que. Cara, conversa com a pessoa. Faz pergunta para ela. Tá, peraí, antes de explicar meu negócio para você, me diz o seguinte. Qual é o problema que você está passando? A pessoa vai dizer. Ah, legal, entendi qual é o problema que você está passando. O que, é que você já fez para resolver esse problema? A pessoa vai dizer, ah, eu já fiz A, B, C. Ah, eu nunca fiz nada. Ah, você nunca fez nada? Não, tá. Se você nunca fez nada, então qual de 0 a 10, quanto você está disposto a resolver esse problema? Entende? Faça perguntas, vai entendendo a pessoa, vai entendendo. Na hora que essa pessoa disser para você qual é o problema,
Aí você vai vender para ela como? Você vai vender uma solução que resolva esse problema. Então, qual é o grande erro de vocês no direct? A pessoa chega perguntando quanto é que vocês cobram para fazer XYZ e vocês nem sabem qual é o problema da pessoa. Certo? Aí vocês vão falar para ela, ó, eu ajudo você a emagrecer, perder peso, eu ajudo você a conseguir um novo emprego, e a pessoa nem está querendo saber disso, o problema dela é outro. Ela chega para você e fala o seguinte, ó, quanto é que você cobra pelo seu serviço? Aí você fala assim, tá, mas antes de falar sobre isso, me diz por que você me chamou? Qual é o problema que você está enfrentando agora? Sou, cara, eu estou me sentindo para baixo comigo mesmo. Aí você vai vender para ela perder peso? Não, você vai vender para ela o quê? Ó, o meu método vai ajudar você a se sentir bem consigo mesmo. Ah, cara, eu tô assim para baixo porque eu estou em busca de uma nova profissão, porque, cara, a situação da minha casa está muito difícil. Aí você tenta vender para ela uma nova profissão? Não. Você vai vender para ela o quê? Você vai vender para ela que a situação da casa dela vai se tornar fantástica depois que ela comprar o seu serviço, o seu produto. Tá? A pessoa chega no direct perguntando sobre um produto que você vende. Ah, eu queria essa semijoia aqui. Ah, legal, maravilha. Você quer ela para sair, para usar no dia a dia ou para usar em casa? Não, cara, na verdade, eu queria essa semijoia aqui para uma noite que eu vou sair com meu marido. Aí você vai vender para ela o quê? Que ela vai se sentir bem no trabalho usando aquela semijoia? Não, você vai fazer para ela, cara, essa peça aqui, ela é perfeita para você surpreender o seu marido. E ainda digo mais, se você utilizar com esse colar aqui, porra, você vai ter um novo casamento. Acabou. Você vende para a pessoa para resolver o problema que ela tá. Agora, se você não pergunta qual é o problema, você não vende. Tá? Você não fecha. É simples. Beleza? Problema filosófico, tá, gente? Lembre-se, fechamento é problema filosófico. Beleza? Então, esses são os blocos de persuasão. E aí, quem tem algum post aí que quer que eu analise agora? Se ninguém tiver, é tranquilo. Tá? Eu posso mostrar um exemplo de um post meu. Quem tiver, manda o link do post aqui, não é do perfil, não, do post, tá? No chat, tá? Para a gente finalizar aqui nosso treinamento. Então, faz sentido isso, gente? Faz sentido? Alguém tem alguma dúvida sobre algum desses pontos aqui, antes de eu mostrar uma análise de post aqui ao vivo? Alguém tem alguma dúvida sobre o feed, sobre o story, sobre o direct? A gente está chegando nos últimos minutos aqui do nosso treinamento. Tá? Espero que esse treinamento realmente tenha trazido alguma coisa útil para vocês hoje. Vocês que despenderam o tempo aí da vida de vocês para estar aqui ao vivo, nessa sala do Zoom, nessa reunião comigo. Espero verdadeiramente que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Tá? E se ninguém tem algum post, ninguém quer arriscar mandar um post, vamos analisar um post meu aqui. Tá? Opa, teve alguém que mandou mensagem aqui. Opa, Kátia, vamos lá, Kátia. Deixa eu abrir seu post aqui. Diego, depois eu tenho uma dúvida ali, tá? É que eu não consegui levantar a mão aqui, que eu tô pelo celular. Não, tranquilo, pode falar. Pode dizer sua dúvida. Ah, tá. Ali a gente já até conversou um pouquinho antes, mas na questão dos stories, tu acha melhor fazer post, né? Ou então por vídeo? Boa pergunta, boa pergunta. Uma pergunta que todo mundo faz. Você vai testar com sua audiência. Tem audiências que respondem melhor, por exemplo, a minha audiência, tá? Diego, a minha audiência não responde a vídeo. Eu faço um vídeo, cara, é zero. Eu escrevo, é lá em cima o engajamento. Então, é você testar, saber o que é que funciona com sua audiência ou não, né? Ou então, se você está começando agora do zero, você pode educar a sua audiência. Por exemplo, Diego, eu não gosto de estar gravando vídeo todo dia, toda hora, eu queria que as pessoas lessem. Então, se você está começando agora, você vai educando a sua audiência a ler. Vai fazendo mais post escrito do que post em vídeo, tá? Mas se você já está no pique, já quer implantar uma estratégia dessa e não sabe ao certo, é testar. Faz um dia vídeo, faz outro dia texto. E vê o que é que dá resultado melhor. Tá? Vê o que dá resultado melhor. Eu aqui, por exemplo, tem cliente meu, por exemplo, que, cara, faz vídeo, bum, bomba. Escreve, não dá nada. Então, diferente de mim. Já tem cliente meu também que escreve e é bom. Tem gente, por exemplo, que é dislexo e não consegue escrever, então só grava o vídeo. Então, vai depender mais de você, né? Pô, eu me sinto mais confortável escrevendo. Então, não tem problema, eduque sua audiência a ler. Né? No começo vai dar pouco engajamento? Vai. Mas à medida que você for fazendo, a pessoa vai vendo que você faz escrito, acabou, ela vai fazer, ela vai se habituar àquilo, né?
Você treina pesado, faz dieta, tal, o que você não está fazendo que precisa ser feito. Essa região necessita de exercício específico, mas não tem a mesma composição de outras partes do seu corpo. Ô, Kátia, queria que vocês mandassem um post que não tivesse bom, né? Mas esse post aqui tá ótimo, Kátia. Bati o olho aqui nas duas primeiras slides, eu já vi que tá certo. Você não está fazendo o que precisa ser feito, tá? Você se mata abdominais, só trabalham, não, tá, beleza. Olha só, problema. Você treina pesado, faz dieta, o corpo até mudou, só a barriga que não. Sensacional, problema, né? Aí vem a causa. É porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Essa região necessita de exercício específico, pois não tem a mesma composição de outras partes do corpo. Aqui é a causa do problema. Aí você se mata em abdominais tradicionais, só trabalham força e não faz nada pelo tom dessa região. Olha só como a causa do problema chegando aqui. Vocês estão sentindo isso? Aí vem aqui a solução, provavelmente, né? Eu sei bem como é, sou professor de ginástica há mais de 20 anos, depois que eu tive meus filhos em uma diástase, não consegui mais recuperar a musculatura com exercícios comuns, e mesmo com apenas 19% de gordura corporal, a barriga continuava estranha. Ainda tá na causa, né? Até que eu conheci o método hipopressivo. Aqui ela mostra a solução como o método dela, né? E depois de ver os resultados fantásticos em mim, resolvi especializar e levar para mais mulheres. Melhorar o tônus abdominal. Aqui faltou só, Kátia. Olha o ponto de correção aqui, ó. Faltou só você dar uma solução, uma ou duas soluções. No método hipopressivo, a gente trabalha A, no A a gente faz isso, a gente trabalha B. No B a gente faz isso. Beleza? Só faltou isso aqui para você fechar com chave de ouro. E aí veio a solução. Ok. Saiba mais o meu perfil e aqui está a chamada para ação. Show. E aqui tem uma copy mais também, 70% de fibra. Tá, o que é que eu aconselho você fazer? Ó, se você faz um post desse aqui já no carrossel, tenta encurtar mais a descrição, tá? Tenta colocar uma descrição mais rápida, uma descrição de resposta mais rápida, porque senão fica muita coisa para a pessoa ler. Então, seu post está ótimo, só precisou melhorar aí a parte da solução, tá? Você mostrou o seu método como solução, ok, mas por que esse método, por que essa solução do método hiperpressivo é eficiente? Aí você precisa mostrar ali uma ou duas coisas que faz parte do seu método. No método pressivo eu trabalho A, eu trabalho B. E o A resolve isso porque é isso, o B resolve isso porque é isso. Beleza? Só faltou isso aqui para fechar com chave de ouro. Mas tá show de bola. Então, vocês conseguem entender, vocês conseguem visualizar aqui ó, como a estrutura está certa? Começa falando sobre o problema, mostra a causa desse problema, reforça essa causa aqui, ela reforçou a causa, agora ela mostrou a solução, só faltou ela dar uma ou duas soluções aqui mais específicas e fez a chamada para ação, sabe mais o meu perfil. Acabou, certo? Isso aqui é o básico que funciona, que traz seguidor, que gera venda. Beleza? Então, voltando aqui, a gente já viu um exemplo, show de bola. Galera, isso é o seguinte, para a gente finalizar, quem quiser a minha ajuda para eu fazer toda essa parte para você, o que é que a gente vai fazer na minha consultoria Método de Conexão Emocional Instantânea? Na consultoria, eu vou definir a copy mestre do seu perfil, tá? Eu vou sentar, vou estudar o seu perfil, o seu público, o seu mercado, a sua concorrência, e eu vou definir a copy mestre do seu perfil. Essa copy mestre vai definir o seu posicionamento, tá? E os assuntos que você vai abordar ali. Depois que eu definir essa copy mestra, eu vou me sentar com você durante 4 encontros, um encontro por semana, de mais ou menos 1 hora e meia, a gente vai sentar, e eu vou definir a estratégia de comunicação e de copy para você colocar no seu perfil para rodar, para trazer cliente, beleza? Então, é um encontro por semana, eu vou repassar essa copy mestra com você, eu vou dizer o que você vai fazer no feed, nos stories, no direct, na abordagem, no fechamento, né? Como é que você vai trabalhar cada ponto ali, qual é a estratégia semanal, a semana 1 falar isso, semana 2 falar isso, semana 3 falar isso, na semana 3 a gente utiliza essa estrutura nos stories, na semana 4 essa outra, certo? Então, eu vou definir tudo com você detalhadamente em 4 encontros. E, além disso, além desses 4 encontros que a gente vai fazer no Zoom, você vai ter o suporte pelo WhatsApp, óbvio, né? Diego, vou fazer esse post aqui, tá certo? Eu corrijo, te devolvo, ou então digo, tá ok, pode fazer. Tá? E além desses 30 dias ali, onde a gente vai ficar mais próximo, eu vou passar mais 30 dias te dando suporte no WhatsApp.
Então, são 30 dias, um encontro por semana no Zoom, para a gente definir toda a estratégia de comunicação que você vai usar no seu perfil daqui para frente, beleza? Para você realmente ter mais clientes todos os dias, e mais 30 dias que eu vou ficar disponível para você no WhatsApp, ou através de ligação, ou através de WhatsApp, para que a gente consiga fazer esse processo fluir e gerar resultado para você. Tá? Então, eu quero que no final de 60 dias, você já tenha pelo menos, no mínimo, no pior das situações, pago o investimento que você fez em mim. No mínimo, pago o investimento que você fez em mim, beleza? Então, é um plano de ação específico e personalizado para você. Por isso que é uma consultoria individual. Não é em grupo, não é mentoria. Por quê? Porque mentoria é mais... tem uma puxada mais para curso, né? Eu dou um curso ao vivo e tiro umas dúvidas ali. Eu não quero que seja um curso para você. Eu quero que seja um método prático, um plano de ação onde você pega, aplica e tem resultado, beleza? Qual o valor dessa consultoria? 900, R$ 1.200, 12 vezes de R$ 100 no cartão de crédito ou R$ 1.000 à vista no Pix, beleza? 12 vezes de R$ 100 no cartão ou R$ 1.000 à vista no Pix, para a gente fazer essa consultoria individual, de 60 dias. 30 dias reunião no Zoom, mais 30 dias suporte total no WhatsApp. Beleza? Então é isso. Quem tiver interesse, eu vou mandar o link lá. Quem tiver interesse de comprar pelo cartão, eu vou mandar o link do grupo. Quem quiser fazer o pagamento à vista, é só me chamar no privado, lá dentro do grupo tem o meu WhatsApp, é o meu mesmo, tá? Você pode me chamar no privado que eu te passo o Pix para fazer o investimento à vista, tá? Beleza? Mas lembre-se de uma coisa, olha só. Se eu consigo analisar um post aqui, né, de uma pessoa que eu mal tive contato, a Kátia, eu conversei com ela uma única vez, e consigo definir se está certo ou está errado. Imagina se eu estudar o seu negócio, se eu estudar o seu público, se eu estudar o seu produto, se eu me aprofundar nisso e montar uma estratégia para você. Cara, o resultado vem rápido. Beleza? Então, quem tiver interesse, eu vou abrir o grupo lá do WhatsApp para a gente começar, para a gente trocar ideia. Quem tiver pergunta, pode aproveitar lá o grupo agora. Não precisa perguntar só sobre a consultoria, pode perguntar sobre o treinamento, pode tirar dúvidas sobre qualquer coisa que a gente conversou aqui. Fechou? Gente, então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês hoje, no dia de hoje. E quem quiser trocar mais ideia comigo, pode sentir a vontade de me chamar lá no Instagram, no direct, no WhatsApp. Eu não sou estrela, eu não sou esses guru estrela que fica, não, para falar comigo eu tenho que falar com 50 assessores. Não, pode me chamar no WhatsApp, pode trocar ideia comigo, pode me chamar no direct. Sou eu mesmo que respondo pessoalmente. Não tem estrelismo aqui não, tá? Fechou então, gente? Muito obrigado. Forte abraço. A gravação desse encontro, eu vou juntar os dois vídeos, vou postar lá no YouTube, depois eu mando lá dentro do grupo também, tá? Provavelmente amanhã a gravação vai estar disponível lá para você assistir quantas vezes você quiser. Fechou? É isso. Obrigado, abraço, tchau, tchau.